Bom dia, Ricardo Jorge Pinto, comentador da RTP de Política Nacional. Obrigado pela disponibilidade. Ricardo, Bom dia. aquilo que vimos ontem é a afirmação que deixamos de ter um partido crítico e agora passamos a ter um PSD cooperante. Uma bancada de oposição, que é bancada de oposição, não precisa dizer que o é, faz oposição. E, portanto, pareceu-me um sinal estranho, novo líder da bancada parlamentar do PSD ter que explicar que ia ali fazer oposição. Não me parece um sinal muito tranquilizador para aqueles dentro do partido que consideram que o PSD tem que ser uma alternativa ao Partido Socialista. Pelo contrário, penso que, do ponto de vista pragmático, é um sinal de que pode haver um novo entendimento entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Quando o Fernando Negrão diz que vai fazer destes debates quinzenais sessões de trabalho com o Primeiro-Ministro, percebemos claramente que a intenção, e do ponto de vista meramente funcional parece-me até saudável, a intenção de utilizar este espaço não para criticar o governo, mas para tentar perceber de que maneira é que, em determinados aspectos, os social-democratas podem ser complementares ao Partido Socialista e ao governo do Partido Socialista. Isto, certamente, pelo menos numa fase inicial, vai dividir claramente a bancada parlamentar. Agora, depende muito daquela que será a estratégia que Rui Rio quer incutir ao seu partido e, portanto, é-me difícil, nesta altura ainda, de responder à tua pergunta sobre qual que será o grau de eficácia de Fernando Negrão, porque tudo vai depender daquilo que verdadeiramente Rui Rio quiser ser, sabendo que, para além de líder da oposição, ele, muito em breve, será também candidato a Primeiro-Ministro nas legislativas de 2019. Pronto, depois dessa análise, Ricardo, ficamos na base da especulação, digamos assim. Em relação ao futuro, temos que aguardar sobre as formas que Rui Rio vai adotar para fazer oposição ao Partido Socialista e ao Governo, evidentemente. No entanto, do passado chegam já alguns sinais, do passado recente, bem entendido, sinais que vêm de Belém relativamente àquilo que está a acontecer no PSD. Quais são as leituras possíveis sobre aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa tem dito publicamente a propósito deste novo PSD de Rui Rio? Marcelo Rebelo de Sousa não está interessado num bloco central e por isso poderá ter ficado descansado temporariamente quando no Congresso do PSD ouviu o novo líder do partido dizer que não haverá bloco central, mas logo a seguir ficou preocupado quando percebeu que, na verdade, os sinais de aproximação entre o PS e o PSD são mais do que evidentes. O facto de Rui Rio ter reunido com António Costa antes de reunir com a própria bancada parlamentar do PSD, estes sinais das próprias declarações de Fernando Negrão sobre as sessões de trabalho com António Costa, a realização de grupos de trabalho para discutir os fundos comunitários e a descentralização, que são uma espécie de bypass ao Parlamento, tudo isso são sinais que, para o Presidente da República, causam alguma preocupação, até porque Marcelo Rebelo de Sousa foi muito claro em vários momentos ao dizer que acha que o PSD deve ser uma alternativa ao governo socialista. Ora, nesta aproximação, Marcelo poderá ver alguma atenuação desse papel de alternativa e isso cria-lhe as dúvidas e cria-lhe os receios que são mais do que evidentes. Por outro lado, no lado mais sossegado de Marcelo, há o facto de ele achar que em algumas matérias, e a questão dos fundos comunitários e a descentralização são apenas algumas delas, esse entendimento tem que ser feito. Ele até pôs um calendário, disse que tem que ser feito já, porque em 2019 vai ser tarde demais, porque já haverá eleições, e agora até já se fala da possibilidade das legislativas serem na data das eleições europeias e, portanto, serem já em meados do próximo ano. Isso acelera o calendário dos entendimentos pontuais que Marcelo queria que existissem. Mas, como tu disseste e muito bem, estamos ainda numa era de especulação, porque Rui Rio ainda não disse claramente ao que vinha. Ele ainda não pôs todas as cartas em cima da mesa. Vamos ter que esperar mais alguns dias ou semanas para percebermos exatamente o que é que irá acontecer. Ricardo, para concluirmos, peço-te ainda a tua interpretação, se é que ela já foi feita, ao facto de Fernando Negrão ter escolhido apenas o tema da eventual entrada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no Monte Pio para confrontar o Primeiro-Ministro e o Governo durante o debate. Pareceu-me um
sinal de provocação à própria bancada parlamentar. É preciso não esquecer que esta questão do Monte Pio envolve de forma muito direta Pedro Santana Lopes, o adversário de Rui Rio, que é apoiado em grande parte por muitos dos deputados que estão no Parlamento e que estiveram ao lado de Pedro Passos Coelho. E, portanto, a escolha deste tema pareceu-me, de alguma maneira, provocatória em relação a esses deputados da bancada parlamentar, o que não é de estranhar na figura de Rui Rio. Certamente que o tema não foi escolhido por Negrão, parece-me ter sido escolhido por Rui Rio, e foi escolhido propositadamente nessa estratégia de confronto de que Rui Rio parece neste momento precisar, até para clarificar as águas. Sendo assim, Ricardo, desculpem interromper, percebe-se, enfim, a forma não muito calorosa como os deputados do PSD foram acompanhando a intervenção de Fernando Negrão? Eu acho que eles foram até simpáticos, porque provavelmente na cabeça de muitos deles estaria a vontade de protestar contra o tema escolhido e contra o tom em que Fernando Negrão colocou essa mesma questão. Agora, como o Rui Rio disse, a liderança da bancada parlamentar ainda não está toda construída, falta ainda escolher os vice-presidentes e pode ainda vir a dar-se essa pacificação que será absolutamente essencial, sabendo que nesta legislatura o Parlamento é o epicentro da atividade política em Portugal. Muito obrigado, Ricardo Jorge Pinto, comentador de política da RTP.